Bem-vindo ao canal Ei Padawan. No vídeo de hoje, eu vou fazer um resumo da história Hora de Voar da série Star Wars Ahsoka. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever, e que a força esteja com você. Na nave de Ahsoka Tano, Huyyn e Sabine estão treinando. Huyyn segura 4 lâminas de holograma enquanto Sabine desvia com uma lâmina de madeira. Huyyn avalia que as habilidades de Sabine com o sabre de luz são medíocres. Ela acha que é o suficiente para sobreviver, mas Huyyn discorda. Quando Tano sugere que Sabine experimente Zatoshi, Huyyn pensa que Sabine não está pronta para essa técnica. Huyyn sai da sala de treinamento. Quando elas estão sozinhas, Tano observa que Sabine deriva suas habilidades de seu equipamento mandaloriano, mas avisa que elas não serão suficientes para derrotar o inimigo. Tano diz que ela não deve apenas treinar seu corpo, mas também abrir sua mente, acrescentando que aprender a manejar a força exige um compromisso mais profundo. Quando Sabine pergunta como, Tano responde, isso é algo que ela deve descobrir. Sabine diz a Tano que Huyyn acha que ela é a pior candidata Jedi que ele encontrou. Isso irrita Tano, mas Sabine não se importa. Após a sessão, Tano dá a Sabine um capacete e um sabre Bokken de madeira. Quando Sabine diz que não consegue ver através do capacete, Tano responde que quer que ela veja mais do que apenas com os olhos. Ela diz a Sabine para ficar quieta e usar a voz para encontrá-la. Durante a primeira tentativa, Sabine adivinha que Tano está ao lado de Huyyn, mas Tano aponta que ela está na frente dela. Quando Tano avisa que ela morreria em uma luta real, Sabine retruca que não se eu pudesse ver você. Tano diz a Sabine para baixar o visor e se concentrar. Enquanto Sabine posa com sua lâmina de madeira, Tano a aconselha a sentir sua presença e seguir sua voz. Ela também diz a Sabine para sentir sua intenção. Tano bate em Sabine com seu Bokken muitas vezes, e ela não consegue contra-atacar. Sabine então ataca Tano ferozmente, mas ela bloqueia seus ataques facilmente. Então Tano tira um pé de Sabine. Seguindo a lição, Tano alerta que a raiva e a frustração rapidamente dão poder, mas também desequilibram. Huyyn observa o processo. Tano convida Sabine para um segundo turno. A bordo do Home One, a general Hera Syndulla caminha por um corredor para participar de uma reunião com a chanceler Mon Mothma e vários senadores para solicitar apoio para investigar o transporte de carga que escapou para o sistema Denab. Antes de entrar na sala de conferências, o primeiro oficial Vic Hawkins avisa que Amato Ziono é um dos senadores presentes. A chanceler Mothma e os senadores participam da reunião por meio de holoprojetores. Quando Mothma pergunta como está o filho de Syndulla, Jacen Syndulla, Syndulla sugere que seu filho está brincando com Chopper. Depois de trocar gentilezas, o senador Ziono insiste que prossigam com os negócios. Syndulla explica que sua investigação sobre o ataque ao Véspera levou aos estaleiros Sant em Corellia, onde ela foi atacada por legalistas imperiais que trabalhavam para Morgan Elsbeth. O senador Rodrigo atesta a lealdade da maioria dos ex-imperiais que trabalham em vários níveis e setores no governo da Nova República. Syndulla responde que aqueles que dizem viva o Império não é o tipo de lealdade que procuram. Mothma diz que ela entendeu que os legalistas foram presos e que a instalação foi fechada enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada. Syndulla confirma que este é o caso, mas acredita que isto faz parte de uma operação maior envolvendo o grande almirante Traun. Ziono sugere que Syndulla está tentando dar grande importância ao incidente, enquanto Mothma expressa choque por Traun ainda estar vivo. Syndulla acredita que Traun está vivo e busca permissão para liderar uma força-tarefa ao sistema Denab para investigar o assunto. Ziono se opõe e sugere que Syndulla está usando convenientemente as forças da Nova República em sua busca para encontrar Ezra Bridger. Syndulla responde que Bridger desapareceu enquanto lutava contra Traun. Ziono a acusa de aproveitar a conveniência do retorno de Traun para adquirir recursos que poderiam ser usados para um propósito mais prático, como ajudar o povo da República. Em resposta, Syndulla pergunta a Ziono se ele serviu na Guerra Civil Galáctica, o que levou Ziono a responder não. Syndulla pergunta se Ziono estava esperando perto da cerca para ver quem chega por cima.
O senador Mavwood assegura a Syndulla que ele e os seus colegas lhe estão gratos pelo seu serviço e papel na restauração da República. Mavwood diz que ele e os seus colegas senadores servem o povo da nova República, que não quer participar em mais conflitos. Syndulla responde que Mavwood age como se tivesse escolha, levando Rodrigo a argumentar que os remanescentes imperiais e sua frota dispersa não representam mais uma ameaça para a nova República. Syndulla avisa que o retorno de Thrawn mudaria essa situação. Xiono pede que ela exponha seu caso. Syndulla avisa os senadores que Thrawn não é o oficial imperial típico, afirmando que ele matou amigos, incluindo pessoas que eram como uma família para ela. Syndulla diz que passou a maior parte da vida travando uma guerra e que quer convencê-los a ajudá-la a prevenir uma nova. Xiono opina que Thrawn e Bridger morreram durante a libertação de Lothal. Syndulla começa a ficar com raiva, mas Mothma diz a Syndulla para lhe dar um momento para falar com os outros senadores. Syndulla, Hawkins e um oficial Mon Calamari saem da sala de conferências e se juntam a Jacen e Chopper. Jacen pergunta à mãe se é verdade que tia Sabine será uma Jedi. Quando Syndulla pergunta onde ele ouviu isso, Jacen diz que Chopper contou a ele. Chopper grunhe em binário enquanto Jacen diz à sua mãe que quer ser um Jedi. Syndulla toca seu ombro e garante que sabe disso. Enquanto isso, Tano elogia Sabine por aprender rápido nas aulas de sparring. Sabine diz que consegue manusear armas, mas que tem dificuldade com o resto. Ela pergunta se Tano poderia agilizar seu treinamento devido à situação. Tano responde que não funciona assim. Sabine admite que não consegue sentir a força da mesma forma que Tano. Tano responde que a força reside em todos os seres vivos, incluindo Sabine. Quando Sabine pergunta por que nem todas as pessoas podem usá-la, Tano responde que o talento é um fator e que o treinamento e o foco são o que definem o sucesso. Tano diz que nem todo mundo tem a disciplina necessária para dominar a força. Tano coloca sua xícara sobre a mesa e aconselha Sabine a começar aos poucos. Ela promete fazer o seu melhor. De volta à cabine, Huin diz a Tano que não teve notícias de Syndulla sobre reforços da nova República. Quando Huin pergunta sobre o progresso de Sabine, Tano diz que Sabine está frustrada e ainda acha isso um desafio. Huin ressalta que ambas sabiam que não seria fácil. Quando Tano levanta a questão de Huin dizer que Sabine tinha pouco potencial, o androide responde que ele só falou a verdade. Ele diz que a Ordem Jedi não a teria aceitado e defende os padrões Jedi. Quando Huin aponta que poucos Mandalorianos se tornaram Jedi, Tano rebate que ela não precisa de Sabine para ser uma Jedi. Ela precisa que ela seja ela mesma. Huin comenta que Tano vem de uma longa linhagem de Jedi não tradicionais, e que ela se encaixaria perfeitamente. Enquanto isso, no salão, Sabine reflete sobre a palavra de Tano de que a força consiste em todas as coisas vivas e tenta usar a força para invocar uma xícara. Tano fala pelo interfone e diz a Sabine que recebeu uma mensagem de Syndulla. Sabine entra na cabine e se junta à holoconferência com a general Syndulla. Syndulla lamenta que nem ela nem a frota de defesa da nova república possam juntar-se a eles in situs. Syndulla explica que a comissão do Senado se recusou a aprovar a missão. Antes que Syndulla possa terminar, a transmissão é cortada. Huin informa aos outros que eles entraram no sistema Denab, onde todas as transmissões de comunicação estão bloqueadas. A pedido de Tano, Huin tira a nave do hiperespaço a uma distância significativa do planeta, de acordo com o protocolo de missão Jedi para abordar uma situação desconhecida. Quando Sabine pergunta, Tano explica que isso faz parte da programação de Huin. Huin relata que sua última varredura indica que o transporte estava orbitando o outro lado de Situs. No entanto, ele também relata um segundo objeto com assinatura desconhecida. Só então, o alarme de proximidade toca. 6 caças estelares, incluindo Shiati Marrock, convergem na nave T-6 de Tano. Enquanto Huin identifica os Tostis, Syndulla envia Sabine para tripular o canhão de cauda da nave. A Tia envia caças estelares 2 e 3 para seguir a nave de Tano.
Enquanto os caças atacam a nave, Sabine diz a Tano pelo intercomunicador para manter a nave estável. Tano diz a ela para aprender como antecipar. Sabine atira de volta, mas os caças inimigos se mostram muito ágeis para ela. Tano pergunta a Ruin sobre o objeto, mas ele oferece algumas teorias. A Ti persegue a nave de Tano. Tano pergunta a Sabine o que ela precisa. Sabine diz a ela para seguir seu sinal e as duas coordenam seu próximo movimento. Trabalhando juntas, Tano mergulha a nave e abre uma barreira entre os dois esquadrões inimigos. Sabine consegue atirar em um dos caças inimigos. Em resposta, a Ti diz a 2-6 para voar com ela. Trabalhando juntas, Sabine consegue abater mais 2 caças estelares. Ruin consegue avistar o objeto não identificado, que ele acredita ser um anel Hyperdrive. Tano diz que gostaria de investigar e voa em direção ao anel. A Ti informa Morgan Elsbeth que os intrusos estão se aproximando do olho de Sion. Elsbeth está desapontada com a Ti por deixar os intrusos chegarem tão longe, mas promete lidar com eles. Ela diz a Ti seus caças estelares para ficarem longe e ordena que os droides pilotos preparem os turbolasers. Enquanto isso, a Ti diz a Marrok para se posicionar em sua ala e esperar seu sinal. Quando os caças se separam, Ruin diz a Tano para manter a nave estável enquanto ele tenta fazer a varredura do olho de Sion. Quando o droide navegador informa a Elsbeth que os turbolasers estão prontos, ela ordena que eles atirem na nave de Tano. A nave de Tano evita o fogo. Sabine entra na cabine e Tano equipa os escudos defletores enquanto Ruin conduz sua varredura no anel do hiperespaço. Apesar do intenso bombardeio inimigo, Ruin diz a Tano para aproximar da nave. Sabine avisa que os defletores estão em 10%. Ruin completa sua varredura no momento em que a nave de Tano é atingida. A nave e Ruin perdem energia. Sabine fica preocupada com Ruin, mas Tano diz a ela para se concentrar na nave. Enquanto isso, a Ti confirma que a nave de Tano perdeu energia e diz a Elsbeth que ela e seus caças restantes irão cuidar da situação. Sabine informa a Tano que seus sistemas de backup estão funcionando, mas que seu hiperdrive e canhões estão inoperantes. Enquanto Sabine trabalha na restauração dos sistemas, Tano sai da nave em um traje espacial com seus sabres de luz brancos. Marrok e a Ti a avistam na asa de sua nave e atiram nela. Ahsoka se esquiva do fogo inimigo durante o primeiro turno enquanto Sabine trabalha na restauração dos sistemas da nave. A Ti e seus companheiros de esquadrão retornam para um segundo ataque. Tano usa um de seus sabres de luz para cortar um quarto caça estelar fazendo-o explodir no espaço. Tano é levada para o espaço e pergunta a Sabine se ela terminou. Sabine consegue restaurar os sistemas da nave e usa as asas da nave para pegar Tano. Tano foge para dentro da nave antes que a Ti possa atirar nela. Sabine então leva a nave de Tano para a atmosfera do planeta com a Ti e Marrok em sua perseguição. Sabine e Ahsoka lideram seus perseguidores pelas nuvens tempestuosas de Citos. Elas encontram um grupo de Purrgil e voam ao redor das enormes baleias espaciais. A Ti e Marrok continuam a perseguir a nave de Tano. Ahsoka e Sabine usam o corpo e os tentáculos das enormes feras para tornar mais difícil para seus perseguidores capturá-las. Depois de perderem seus perseguidores, Tano e Sabine levam a nave abaixo das nuvens em direção ao mar. Ruin reinicia devido ao seu sistema de backup e pergunta o que eles perderam. Elas contam a ele que quase morreram várias vezes. Elas pilotam a nave sobre as florestas vermelhas e pousam em uma clareira. De acordo com o protocolo Jedi, Sabine desliga a nave e Ruin apesar do protesto deste último. Eles então esperam que os caças inimigos voem sobre eles. A Ti pergunta se há algum sinal do inimigo. Marrok diz que não os vê. A Ti pensa que seus inimigos estão escondidos nas florestas e decide que eles deveriam se reagrupar. Quando o inimigo passa, Ahsoka liga Ruin novamente. Tano pergunta a Sabine se ela está bem. Sabine explica que ela não vê Purrgils desde o dia em que Bridger desapareceu. Ruin diz a elas que a estrutura inimiga ainda está em construção. Ele explica que existem 6 hiperdrives instalados e o último sendo instalado.
Sabine conclui que a estrutura é um anel hiperespacial. Huyen comenta que nunca viu um anel sendo construído nesta escala antes. Com base nos motores e na configuração da nave, ele estima que ela seria capaz de realizar um salto hiperespacial de velocidade e distâncias surpreendentes. Quando Tano pergunta se um anel hiperpropulsor como esse poderia viajar para outra galáxia, Huyen diz que isso poderia funcionar teoricamente se soubéssemos as coordenadas e a navegação. Ele lembra que os arquivos Jedi falavam de rotas hiperespaciais intergalácticas entre galáxias que costumavam seguir os caminhos de migração de Purrgil. Enquanto isso, Baylan Skoll monta uma força-tarefa de droides assassinos HK e guardas escoteiros. Ele ordena que eles caçem as Jedi que se refugiaram na floresta, e com isso é o fim do capítulo de hoje. Se gostou do vídeo, deixe um like, e não se esqueça de se inscrever.